E aí, galerinha do mal, beleza? Mais uma aula de filosofia pra gente. Sou a professora Ana Paula e nesta videoaula, pessoal, nós vamos aprender um pouco mais sobre Marx e a divisão de trabalho, ok? Pessoal, é de Karl Marx a fala de que todo novo estado de divisão do trabalho determina a relação dos indivíduos entre si com referência a material, instrumento e produto de trabalho. Ou seja, pessoal, ele fala que tudo que é referente ao trabalho e que é novo, ele vai determinar a relação dos indivíduos entre si. Por exemplo, começando com a referência ao material, ao instrumento e ao produto do trabalho, tá? Foi assim com a propriedade tribal, depois com a comunal e com a feudal ou estamental, e tudo que a gente teve de divisão de trabalho até hoje influenciou e determinou principalmente a relação entre os indivíduos, ok? Mas, pessoal, passou a haver efetiva divisão quando se instalou uma separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Enquanto a execução e reflexão elas andaram juntos, pessoal, nesse processo o indivíduo pôde realizar-se em sua ocupação. Como que funcionou isso, pessoal? Bom, enquanto você está só executando, repetindo como uma máquina, pessoal, não é possível você saber o que você está fazendo de fato, tá? Você só está repetindo uma ideia que alguém te passou, tá? E muitas das vezes, pessoal, isso são trabalhos transitórios até você atingir aquele que você quer de fato trabalhar, ok? Quando você passa a ter um trabalho que você executa e reflete ao mesmo tempo, você, de algum modo, você se sente mais realizado na sua ocupação, tá? Por exemplo, quando você começa a trabalhar naquele emprego dos seus sonhos, porque você tá ocupando um cargo foda pra caralho, você consegue se sentir um pouco mais realizado. Por quê? Porque esse seu trabalho, ele leva em consideração não só aquilo que você está fazendo, mas as suas ideias acerca daquilo que você está fazendo. Pessoal, é só com o trabalho industrial, no modo de produção especificamente capitalista, que se dá de fato a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Como assim, professora? Quando a gente vai para uma indústria, vamos pegar as nossas indústrias aqui do DAIA. Quando a gente vai para uma indústria, pessoal, eles te pedem o seu currículo e aí eles vão te contratar de acordo com o seu currículo ou de acordo com a demanda de vagas que eles têm. A maior parte das vagas que a gente tem é para a parte que é manual, ou seja, você vai pegar o medicamento, colocar dentro da caixa, fechar a caixa, mandar na esteira de novo. Pega o medicamento, coloca na caixa, fecha a caixa, coloca na esteira de novo. Mas quem pensou como que faz isso? Quem formulou o medicamento? Quem fez a parte intelectual da história? São poucos. Você precisa de mais trabalho manual e menos intelectual. Por quê? Porque uma pessoa só, vamos supor, no intelectual, ela é capaz de fazer demandas de trabalho para 200, 300, 400 funcionários do manual, tá? Então, é muito possível a gente ver lá na indústria a divisão entre o manual e o intelectual, tá? E o Marx, ele diz que mesmo na manufatura ainda havia a possibilidade de algum trabalho diferenciado, ou seja, mesmo antes da indústria, onde era todo mundo fazendo um todo e não dividido por setores, ainda era possível ter uma pequena, pouca coisa, tá? Inclusive cita aqui algum trabalho diferenciado, ok?
Na manufatura ou no modo de produção pré-capitalista, o trabalhador ele é explorado, mas não é despojado do seu saber, tá? O capital ele se apropria do trabalho, mas a alienação ela é apenas do corpo. Vamos explicar isso aqui? Vamos dar uma entendida nisso aqui? Pessoal, lá na manufatura, o trabalhador ele é obrigado a saber todos os processos daquilo que ele está fabricando, tá? Por quê? Porque ele está trabalhando sozinho. Então, ele é explorado, mas não perde o seu saber. Ele está trabalhando pra caramba, ele está fazendo muita coisa, mas ele sabe fazer aquilo. E o saber, pessoal, não tem como ninguém te tomar, tá? Mas quando a gente se fala do capital, ele precisa que você tenha apenas força de trabalho, tá? Para você, porque precisa-se de números para fazer somente determinadas funções. Por isso que ele fala que a alienação ela é apenas do corpo, porque você precisa apenas da força de trabalho e não necessariamente que uma pessoa que trabalha em um setor saiba fazer as funções de outro, como acontece aqui, ó, na manufatura. Pessoal, no modo de produção especificamente capitalista, ou seja, o trabalho industrial, o processo de trabalho é desmontado pelo capital que o remonta à sua própria lógica. A alienação, então, é total. O trabalhador na manufatura, ele torna-se propriedade do capital. Ou seja, pessoal, no trabalho industrial, todo aquilo que é o seu saber que não é útil para aquela função que você está ocupando, ela se torna inútil, tá? Tudo aquilo que você sabe, que você aprendeu, se não for aquilo que remete à sua vaga, a empresa não quer saber, tá? E aí é o momento que você se torna propriedade do capital, porque mesmo você tendo conhecimento, esse conhecimento não é utilizado. As forças intelectuais da produção, elas desenvolvem apenas um aspecto, em função dos operários serem classificados e distribuídos segundo as suas aptidões físicas. Já se nota a cisão entre o trabalhador e as forças intelectuais do processo material de produção que são apropriados pelo capital. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego e você ainda não é formado, por exemplo, em uma graduação, eles vão te separar lá na entrevista. A pessoa que cursou RH, ela vai te separar lá na entrevista, falar assim, não, esse cara aqui, ele pode ir ser auxiliar de produção. Não, aquele cara ali, ele tem que trabalhar, sei lá, na cozinha. Não, aquele cara ali, ele vai ficar bom lá na parte da química. E isso vai fazendo o que Marx ele chamava de cisão entre o trabalhador e as forças intelectuais do processo. Por quê? Porque nenhuma dessas pessoas elas vão para a parte de comando, para a parte que delega funções, tá? Na indústria, pessoal, a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual se configura na relação entre trabalhadores técnicos científicos, cuja função é organizar o processo de trabalho, e os operários que o executam, tá? É o seu chefe chato, que ele é o técnico científico, tá? Ele não faz nada o dia inteiro, ele só coça, mas ele tá delegando funções. Enquanto os operários são os que executam, ok? É aquele que tem a força bruta, é aquele que faz, coloca a mão na massa mesmo. Essa, pessoal, ela é uma relação hierárquica. Você não pode simplesmente xingar o seu chefe, por quê? Porque ele está acima de você, tá? Os operários, eles estão submetidos à lógica que a capital impôs ao processo de trabalho. Quem atua para submetê-los são os trabalhadores técnicos científicos, que se constituem em agentes do capital. Como assim, pessoal? O seu chefe, ele está acima de você porque ele foi escolhido para estar lá.
Então, ele deixa de ser mais uma propriedade do capital e ele passa a ser um agente do capital. Ele já se aliou àquela empresa, ele já veste a camisa da empresa, ele já defende a empresa, ok? Pessoal, a expressão luta de classes, ela tem origem na teoria do filósofo, historiador, sociólogo, jornalista, economista e socialista alemão Karl Marx. Bom, gente, se tem uma coisa que a gente não pode falar do Marx, é que ele não sabia de nada, tá? Porque olha o tanto de formação dele. Ele era filósofo, historiador, sociólogo, jornalista, economista e socialista. O que acontece, pessoal? Nessa época, as pessoas elas procuravam se formar bastante e diversificar a sua formação. Então, se vocês repararem, por exemplo, alguns filósofos pós-Sócrates, vocês vão notar que os caras eram formados em basicamente tudo, eles tinham conhecimento de muita coisa. Por quê, pessoal? Para você ter uma ideia que ela é aceita, para você ter uma ideia que tenha fundamentos, você precisa conhecer de argumentos, tá? E para Marx, pessoal, tudo se encontra em um constante processo de mudança e o motor dessas mudanças é justamente os conflitos, tá? Lembra que a gente falou lá nas aulas de dialética que era necessário, pessoal, que houvesse conflito para que tenha mudança, que é só a partir do conflito e da discussão das ideias que tem mudança? Bom, Marx ele também fala dessa parte aqui, ó, e ele usa dialética para isso. Então, pessoal, na realidade capitalista, essas condições seriam as distintas posições ocupadas pelas diferentes classes sociais. É exatamente por conta da luta das classes que toda a história foi construída, ou seja, alguém ficou insatisfeito com o papel que tinha e resolveu brigar por causa disso, ok? Por toda ela, desde o feudalismo e escravidão, houve essa dicotomia de poderes, ou seja, alguém manda e alguém obedece. E essas lutas de classe são a força motriz para grandes revoluções. Pessoal, toda a história ela é baseada nisso. Alguém manda porque tem poder. Esse poder ele está relacionado com o poder aquisitivo, ou seja, a quantidade de dinheiro que essa pessoa tem. E aí, a partir disso, alguém que é mandado fica insatisfeito e aí briga. E por muitas vezes foram através dessas brigas que foi possível mudar as perspectivas do mundo em relação à forma econômica que o mundo vivia. Por exemplo, o feudalismo caiu, a escravidão caiu. Então, a gente vai tendo esses processos revolucionários aí. E essa é a base da teoria marxista, que procura explicar as relações econômicas na sociedade ao longo dos anos. Então, pessoal, tem uma dialética permanente que explica como os movimentos ocorrem de acordo com as condições materiais da vida. Se você tem um certo poder, você vai defender o lado que tem poder. Esse é o caminho natural, não significa que acontece 100% do tempo, tá, pessoal? Se você não tem um poder, você defende o lado de quem não tem poder, ok? Essa luta contínua de classe, pessoal, de opressores contra os oprimidos, de burguesia contra o proletariado, ela está presente em todo o ideal marxista, tá? Que é posto logo na primeira fase do seu livro, O Manifesto Comunista, que diz que a história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes. Segundo esse preceito, Marx e Engels, que é outro cientista político que auxilia o Marx na construção desse Manifesto Comunista aqui, eles afirmam que as classes sociais nada mais são do que o profundo das relações econômicas da época. Ou seja, alguém tem mais poder e é determinada classe social, alguém tem menos poder e é uma outra classe social. E esse poder, pessoal, ele geralmente está
ligado ao poder aquisitivo, tá? E se está ligado ao poder aquisitivo, tem uma relação econômica, ok? Então, pessoal, mais uma dica para vocês. Quando vocês verem aí na internet o pessoal chamando a galera de comunista porque é contra o político A, ver o pessoal chamando o outro aí de marxista porque é contra um determinado político B, entenda que o Marx, principalmente nessa primeira fase que a gente acabou de estudar aqui, pessoal, ele não queria, naquele momento, tocar fogo em tudo não, tá? Ele era um cara que tinha conhecimento econômico, principalmente, e filosófico, para poder determinar o que ele determinou. Só que o que ele queria era uma coisa muito difícil de se alcançar, tá? E que as pessoas que tentaram botar em prática no mundo não tiveram discernimento e nem inteligência suficiente para poder colocar de acordo com o que Marx propôs, tá? Então, as amostras de comunismo, e presta atenção, esse comunismo eu tô falando entre aspas, tá, pessoal? As amostras de comunismo que nós tivemos no mundo nem de longe chegavam perto do que o Marx trata aqui, ó, no Manifesto Comunista, tá? Primeiro, que o que a gente teve no mundo foi uma tentativa de implantação de um socialismo e que mesmo assim foi falho, tá? Mas nós vamos estudar isso em outras aulas também. Galerinha, façam as atividades. Qualquer dúvida, estou aqui, beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.